que fala que o 1% mais rico do planeta emite 50% dos gases de efeito estufa. A temperatura média ela tem aumentado ao longo dos anos. Os 19 dos últimos 20 anos foram os mais quentes da história. Não sendo pouco, tem mais coisa. Em 50 anos, estamos falando até 2070, vai ser impossível para um indivíduo sair numa cidade como São Paulo, por exemplo, no horário de almoço. E não podia faltar, estamos falando também de doenças infecciosas. A pandemia de Covid é um aperitivo do que pode acontecer. Assim, o tema que mais pega no Brasil, disparado, o mau uso da terra e do agronegócio. No Brasil, esse tema explica algo entre 60% e 70% da emissão dos gases de efeito estufa daqui. O município do Brasil que mais emite gases de efeito estufa chama-se São Félix do Xingu. Aliás, falando desse tema, eu acho que existe um mito de que para um país crescer, em especial um país subdesenvolvido, que nem o nosso, ele precisa ter essa técnica predatória do meio ambiente, né? Para crescer precisa acontecer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os seus comentários sobre esse mito? Existe esse discurso por parte de alguns grupos de interesse, né? Assim, que não querem mudar, que não tem nenhum benefício no curto prazo para mudar toda a atividade produtiva, de que o mundo desenvolvido tem que deixar a gente passar pelo nosso estágio de desenvolvimento predatório, de que não dá para a gente evoluir como economia, enfim, se a gente não tiver esse período predatório, né? Isso é uma grande falácia. Assim. E assim, posso te dar algumas razões pelas quais isso é uma falácia. Teve uma entrevista recente da porta-voz do Greenpeace, a porta-voz internacional, no Roda Viva, em que ela menciona a bobagem que é o pré-sal brasileiro, por exemplo, né? E eu estou usando o termo bobagem sem nenhum pudor aqui, porque é uma reserva de petróleo gigantesca que está aqui na nossa costa, e a gente está movendo muitos recursos para poder conseguir acessar e conseguir extrair petróleo de lá, num contexto em que o preço do petróleo globalmente ele tende a cair. Pode até ser que momentaneamente ele tenha aí as suas subidas, os seus repiques e tal, mas se você olhar no longo prazo, a tendência é cair. As ações de toda a indústria de combustíveis fósseis, isso não tem valorizado, tem retraído, na verdade, há algum tempo. Entendeu? Então, globalmente, está com os dias contados. Outra questão, o nosso agronegócio, ele é um agronegócio que depende do mercado externo. Não é que a gente produz soja para comer soja aqui dentro, a gente produz soja para poder mandar para a China, para que a China consiga, enfim, alimentar rebanho animal lá, ou exporta a própria carne para esses mercados e tudo mais. E esses mercados, eles estão criando um nível de consciência, isso tem acontecido muito fortemente hoje na Europa, agora nos Estados Unidos tende a acontecer com o governo Biden e tal, que vai inviabilizar o nosso mercado externo se a gente não mudar nossas práticas, entendeu? Então é uma falácia, você não consegue isolar o Brasil ou o mundo em desenvolvimento do resto do planeta, você não vai ter mercado para essas coisas, você não vai ter mercado para nada disso. Então, você continuar insistindo em atividades predatórias é não só um crime socioambiental, um crime humanitário, mas como estupidez econômica no médio prazo. Não estou nem falando do longo prazo. Assim. Essas escolhas elas tendem a não se pagar em prazos de 5, 10 anos, entendeu? O Brasil, Fê, e aí talvez comece a entrar no tema que o viés que mais me interessa dessa discussão, o Brasil ele precisa de um projeto socioeconômico para os próximos anos, né? O Brasil não tem hoje um projeto socioeconômico. Se você for pensar, hoje, né, se você pensar a maneira como o governo federal tem feito as escolhas e tudo mais, é tentando privilegiar os mesmos pilares econômicos que moviam o Brasil desde o descobrimento ou da invasão dos portugueses, digamos assim. Então, estamos falando de extrativismo, estamos falando de mineração, estamos falando de agropecuária extensiva. Esses são os pilares econômicos que são os pilares que estão na cabeça das elites econômicas e políticas do país, entendeu? Cara, isso não tem futuro, não tem futuro. A gente precisa conseguir desenhar um projeto econômico para o Brasil baseado em outras coisas, baseado em agricultura regenerativa. Imagina se você é um país europeu e você quer comprar uma soja livre de desmatamento. Imagina se o Brasil conseguisse fornecer essa soja para o planeta.
Imagina quanta tecnologia social a gente poderia exportar para outras partes do planeta por meio de técnicas que a gente já tem aqui, de manejo florestal, de agricultura regenerativa, que a gente tem uma escala muito limitada e que com um pouco mais de investimento, isso poderia ganhar muito corpo e poderia beneficiar muitas pessoas, incluir muitas pessoas nesse processo. Ecoturismo. Imagina você conseguir proteger os grandes biomas do Brasil de uma forma que você garanta que esses biomas sejam áreas de visitação para sempre, que vai trazer pessoas para cá e que vai mover microeconomias em várias partes do Brasil. Água, Fê. Água é uma questão que a água é o novo petróleo, né? A gente tá falando aí dessa questão de escassez de água, isso é uma coisa que tende a aumentar. Fala-se já de guerras por conta da água. O Biden soltou essa declaração recentemente, que foi assustador, assim, um presidente dos Estados Unidos, em teoria um presidente que viria com uma outra mentalidade, usando o termo de guerra por água, né? Essas coisas podem acontecer, e a gente ainda tem os maiores aquíferos do planeta. Então, assim, são recursos que estão aqui. Se a gente conseguisse pensar nesses recursos dentro de uma outra plataforma econômica diferente da de hoje, a gente, de fato, pode se recolocar e se reposicionar globalmente como país, entendeu? Agora, tem que ter um projeto que consiga enxergar além das próximas eleições. Tem que ter um projeto que consiga pensar, e não estou falando de longo prazo, estou falando de 10 anos. A gente tem aí metas climáticas para 2030 de parar no 1,5 grau, né? Falei para você que a gente estava aí entre 0,8 e 0,9, a gente tem aí mais 0,6 para queimar, espero que a gente não precise queimar os 0,6, mas a gente tá em linha para ir muito além do 1,5 grau, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ter um plano para ficar no 1,5 grau. E hoje a gente não tem esse plano. Já existiu um plano muito melhor no passado, que foi desconstruído por governos recentes, e a gente hoje não tem uma plataforma socioambiental e não tem uma plataforma econômica desenhada. Essas duas coisas estão de mãos dadas. Você precisa resolver essas duas coisas simultaneamente, entendeu? E a gente não tem isso no Brasil hoje. A gente tem muita dificuldade de conseguir articular esse projeto junto à opinião pública. E basicamente porque a gente está preso em questões muito mais emergenciais que emergência climática, né, Fê? A gente tem um abismo social no país, a gente tem 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, então a gente tem que conseguir avançar nessa discussão para, de fato, incorporar a sobrevivência coletiva na agenda política do Brasil, né? Que não está hoje. E ouvindo você falar, assim, me lembro de duas coisas. A primeira eu acho super frustrante, como você estava falando, ver a agenda do Brasil hoje versus a agenda do mundo. Então eu estava, assim, 4 semanas atrás no South by Southwest, que é um festival sobre inovação. Não é um festival, tá lá a galera do Greenpeace, sabe? Tá os ambientalistas doidos, que claro que tem todo o seu valor, mas no South by Southwest estava o pessoal da União Europeia. Né? Isso, uma coisa corporativa, né? Tava o pessoal da União Europeia, tava, por exemplo, a Embaixada do Canadá, tava várias empresas, PepsiCo, Microsoft, Google, todas as empresas estavam lá, e o grande tema do South by Southwest era a crise climática, era a questão social, e assim, também foi pra mim um grande estalo de como o Brasil tá com o pé no acelerador pro lado contrário do que o mundo tá indo. Pro abismo. A gente tá indo realmente para um abismo. E a outra coisa que eu ia te falar eu vejo a gente, as pessoas para quem a gente tá falando, como responsáveis por trazer esse tema cada vez mais em evidência, né? Porque, que nem você falou, a maioria das pessoas no Brasil estão preocupadas no que elas vão comer amanhã, ou se elas vão ter trabalho na próxima semana. Então a gente tem que trazer esses temas cada vez mais para a mesa. E aí eu queria te fazer uma pergunta, também falando sobre mitos. Existe um outro mito, que inclusive foi discutido no South by Southwest, que é: a tecnologia vai salvar. A tecnologia vai salvar a gente não tem que se preocupar. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre esse mito de que vai vir uma tecnologia aí e vai salvar todo mundo. Não, acho que primeiro, antes de falar da tecnologia, só para poder construir nesse seu ponto, eu concordo 100% com você de que a responsabilidade é nossa. É aquela velha discussão entre a diferença de culpa e responsabilidade, né? A gente individualmente tem culpa? Cara, não, né? Mas a gente tem responsabilidade? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Em especial, a gente estando num grupo de privilégio, tá?
Dentro desse grupo de privilégio, certamente nós somos grandes emissores de carbono, grandes emissores de gases de efeito estufa, e nós temos uma possibilidade de enxergar para além do amanhã, né? Eu acho que a gente não pode empurrar isso com a barriga para a próxima geração. A geração dos nossos pais já fez isso, tá? E para a nossa geração, eu acho que a gente não pode fazer isso, mesmo porque não tem tempo hábil, tá? A gente tem que resolver essa questão nos próximos 10 anos, ou conseguir pelo menos estar muito próximo da solução nos próximos 10 anos. Então, concordo plenamente com você, e eu acho que quem está te ouvindo aqui, ou quem está nos ouvindo aqui, certamente pertence a um grupo de privilégio. Uma pessoa que tem acesso à internet, uma pessoa que está dedicando tempo para ouvir sobre mudanças climáticas. Então, não adianta você que está ouvindo a gente pensar que isso é um problema do outro. O problema é seu também, né? Então, acho que é legal a gente começar falando disso. Agora, com relação à tecnologia, recentemente teve um tweet do Elon Musk que ele fez um desafio, para que empresas, startups, indivíduos que viessem com tecnologias que sequestram carbono, né, pudessem aplicar, enfim, algum processo interno ali da Tesla, eu nem sei se é fora da Tesla. E é interessante que várias pessoas responderam esse tweet dele, obviamente vários ambientalistas, com uma fotinho de uma árvore, né? Porque a grande tecnologia para sequestrar carbono é a árvore, né? É plâncton. Basicamente, o solo, né? A fauna que está no solo, né? Esses seres todos são capazes de capturar carbono ou capturar gases de efeito estufa em grande escala, né? Então a tecnologia já existe. Tá? A tecnologia já existe. E se a gente pensar até, eu estou falando da árvore como um exemplo anedótico, mas mesmo tecnologia hardcore feita pelo homem, você tem tudo também. Você tem toda uma matriz energética limpa que já está aí provada, que tem um custo muito próximo, já abaixo do custo do petróleo, entendeu? Então, vamos de energia eólica, energia solar, biomassa em alguns casos. Então, você tem tecnologia. Na questão do agronegócio que a gente falou, comentei para você, não precisa fazer monocultura, você tem outras soluções de manejo ou de agricultura regenerativa, enfim, tem uma série de metodologias ou de termos para isso, mas enfim, tem soluções técnicas para isso. Qual que é o perrengue hoje? O que impossibilita a humanidade de mudar se a tecnologia está aí disponível? É uma questão política, é uma questão sociopolítica. Para você conseguir mudar boa parte da nossa matriz econômica global em 10 anos, você está falando de que o poder vai ter que mudar de mãos, ou o poder ele vai se diluir em várias mãos, né? Assim, existe uma preocupação muito grande, ou até uma resistência muito grande de grupos de poder hoje de segurar essa mudança, entendeu? De segurar essa mudança. Uma preocupação muito grande do que vai ser essa nova economia. Peraí, eu vou ter o poder que eu tenho hoje nessa nova economia ou não? Esse poder vai trocar de mãos, vai ser diluído para mais pessoas. Então, hoje, o nosso grande problema, ele é político. Ele não é técnico, ele não é tecnológico. Então, se você que está assistindo a gente é uma pessoa apolítica, acho difícil que você seja, porque se você acompanha esse canal, você não pode ser apolítico. Mas se você é apolítico, você precisa começar a rever rapidamente isso, porque para poder resolver essas questões, a gente vai precisar acionar alavancas de mudança políticas. São essas as mudanças que vão conseguir dar conta do problema num período tão curto de tempo. Eu, individualmente, reduzir meu consumo de carne é legal? Óbvio que é legal. A gente precisa começar a criar esses novos hábitos. Mas não é isso que vai criar a solução. A gente precisa mudar a forma como a gente produz e consome em escala global. Então, de novo, não é tecnológico, é uma questão sociopolítica. E uma coisa que eu acho muito interessante falando sobre isso é o quão pouco esse problema é exposto, tanto na escola, quanto nas nossas rodas de conversa, quanto na mídia. Você vê alguma razão por que isso acontece? Você acha que tem a ver com o que você estava respondendo agora, dos grupos de interesse e tudo mais? Sim, tá? Assim, eu enxergo dois grandes fatores, tá? O primeiro tem a ver com o fato de que na corrida do rato, né? Então tá todo mundo ali preocupado em conseguir se alimentar hoje, amanhã. E assim, a gente tem que conseguir enxergar para fora da nossa bolha, né? Nem todo mundo tem acesso à educação ou até aos veículos de mídia que nós temos acesso. Então,
Eu diria que a grande maioria da população, o problema é que você está preso num problema mais emergencial e mais agudo agora, que é talvez a falta de trabalho, a falta de comida e tal, que te impede de enxergar esse problema macro, né? Então, para mim, essa é a primeira grande coisa, assim, que esse é o grande problema fora da nossa bolha. Dentro da nossa bolha, eu acho que tem muito a ver com a questão de que tem muita gente que, direta ou indiretamente, tira benefício a curto prazo dessas formas equivocadas ou predatórias de produzir e consumir. Né? Então, assim, você hoje faz dinheiro ali no curto prazo, no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, com uma certa atividade econômica. Você não está disposto a abrir mão de alguns pontos de margem de lucro ali naquele ano para poder investir no longo prazo. Nosso raciocínio ele é muito imediatista, em especial na lógica econômica, né? Assim, que a gente vive, o resultado tem que vir rápido, né? Então, esse imediatismo faz com que a gente não consiga lidar com o problema, né? É aquela velha teoria que eu sei que você conhece, do boiling frog, o sapo que está numa água fervente, né? A anedota diz que o sapo na água fervente fica ali com a água fervendo, não se dá conta que a água está esquentando e não pula, né? Então ele fica lá até morrer, né? Enquanto o sapo que é jogado ali na água fervendo, ele na hora reage e pula para fora da panela, né? A gente está vivendo como humanidade esse contexto do sapo na água fervente com relação às mudanças climáticas. A gente está vivendo os problemas, mas eles parecem sutis demais, ou lentos demais, ou distantes demais para eu agir. A gente tem que trazer essa noção de urgência mais fortemente para as pessoas, né? Assim, o Brasil é um país até que existe um nível relativamente baixo de negacionismo nessa questão, tá? Eu sei que até é difícil falar isso porque a gente está vivendo momentos tensos e atípicos na nossa macropolítica, mas, de maneira geral, a gente tem aí 90% dos brasileiros que entendem que o planeta está aquecendo, né, que é o homem que está provocando isso. Então, isso é um nível de conhecimento relativamente alto. O que falta, Fê, é esse senso de urgência. É entender que já está acontecendo hoje e que a resposta é para agora, assim, que não dá para a gente esperar mais uma década para agir. A gente não tem mais essa década para poder dispor, né? Ele é um problema, então, que está de mão dada com questões sociais, né? Com questões de educação, com questões, acho que até psicológicas, assim, da gente falar, não, mas não quero nem pensar nisso agora. Ele é um problema que tá de mão dada com vários outros problemas, né? Sem dúvida. E assim, até para ilustrar um pouco isso que você falou, trazendo para o Brasil, né? A gente já falou aqui que no Brasil, cerca de 60% a 70% dos gases de efeito estufa são gerados ali pelo mau uso da terra, né, e pelo agronegócio. Bom, se você trata isso como um grande problema, o que começa a surgir como uma potencial solução? Uma reforma agrária, eventualmente. Então, assim, é um tema, e reforma agrária, de novo, é um tema tabu no Brasil, porque o Brasil foi construído na base do latifúndio, das capitanias hereditárias. Então, é um tema que a gente colocou na Constituição lá em 88, mas ninguém conseguiu atacar muito bem esse tema ainda. Mas se a gente vai lá e encara o problema e começa a pensar como é que a gente regulariza terras ocupadas, protege unidades de conservação, faz fiscalização para isso, pega terras improdutivas e consegue, de alguma forma, pensar em alguns assentamentos que têm algum benefício socioambiental. Se a gente cria um programa para isso, a gente consegue resolver o problema. Agora, fala-se em reforma agrária no Brasil, existem muitas pessoas, em especial na nossa elite política e econômica, que arrepia o cabelinho da nuca, entendeu? Agora, eu não consigo ver a gente resolvendo o problema sem enfrentar essa discussão, entendeu? Realmente tá de mão dada, né? Isso é uma má notícia, porque o problema é muito complexo de resolver, mas é uma boa notícia, porque na hora que você resolve um problema, você resolveu vários. Existe um discurso reacionário, um discurso nostálgico, conservador, de que, nossa, mas quantos empregos vamos perder se a gente abandonar a velha economia? É uma bobagem. O número de empregos que a gente pode criar na nova economia é muito maior. Dá para incluir muita gente que hoje está completamente excluída do processo econômico. Você tem hoje uma subutilização do material humano em países como o Brasil que é assustadora. Assim, muita gente desocupada, subocupada. Se você coloca todo esse pessoal em setores produtivos que estão construindo essa nova economia, o efeito que isso pode ter é incrível. E, assim, dá para fazer isso por meio da criação ou da
do fomento dessa nova economia que a gente está falando aqui. É isso que a gente está falando, é como é que a gente consegue se organizar para poder estruturar melhor as bases para essa nova economia. Né? Uma coisa que eu queria te perguntar pro lado pessoal, assim, que a gente tá falando do tamanho do problema, né? Ele é um problema não só ambiental, ele é um problema social, ele é um problema político, ele é um problema de educação, ele é um problema cultural e histórico, como você estava dizendo aqui, né? Falar sobre reforma agrária hoje realmente é um tabu, por tudo que a gente já viveu e tudo mais. E uma coisa que eu te perguntei uma vez, que eu queria perguntar de novo, é: quando você começou a descobrir tudo isso, como é que você não perdeu a esperança? Como é que você falou, nossa, é um problema gigantesco, o que eu vou fazer? Tem dias bons e ruins, tá? Eu acho que a gente não tá sempre esperançoso, não. Tem dia que é difícil. A gente recebe algumas notícias aí que a gente começa a duvidar na capacidade da humanidade de se reinventar. Mas a verdade é que a humanidade já se reinventou algumas vezes na história. O Harari fala isso, né? O Harari, ele relaciona muito as mudanças que a gente teve no período medieval, de como a gente revolucionou algumas vezes a forma de existir nesse planeta, né? E a verdade é que, assim, a gente está vivendo um problema que começou em 1850, nos tempos da biosfera, assim, isso não é nada, isso é 1/1000 de segundo, né, em tempo. Então, a gente consegue, na verdade, se reestruturar de outras formas, é possível. Tá? Então, eu acredito muito nisso. Se eu não acreditasse, eu não estaria tendo energia para poder estar aqui falando com você sobre esse tema. Né? Existem coisas boas acontecendo, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso, só para poder falar algumas coisas. A gente está conseguindo mudar de uma matriz energética poluente para uma matriz energética renovável no ritmo mais rápido que estava estimado pelos cientistas lá atrás. Então, a energia eólica, principalmente, está crescendo muito fortemente no mundo desenvolvido. Então, assim, as coisas estão acontecendo nessa parte de energia, principalmente. Na questão agrária, também. Você tem muitos experimentos em várias partes do planeta que estão mostrando que é capaz você criar uma estrutura produtiva lucrativa que não é predatória. Então, a gente tem alguns desses pontos de dados aí para poder se inspirar. E tem mudanças acontecendo em grande escala, assim, do tipo... Eu quando estou em desespero, eu olho para a União Europeia, assim, porque eles são... Eles obviamente são boa parte do problema, né? A gente falou aquilo que o 1% mais rico gera 50% dos gases, então a gente sabe que esses caras eles têm uma parcela de responsabilidade nessa conta que é enorme, mas eles estão rapidamente se organizando, né? Então, toda a indústria automobilística, por exemplo, você já tem metas em vários países europeus de parar de vender carros baseados em combustíveis fósseis em 2025, 2030, em alguns países e tal. Existe um forecast, uma estimativa de mercado no setor da carne, por exemplo, que fala que o pico de consumo de carne na União Europeia vai ser 2025. Dali para frente, a carne vai começar a cair. E a gente tem que consumir menos carne. Assim, para poder sair desse problema, a gente tem que consumir menos carne. A gente sabe que o metano, que eu falei para você lá atrás, que é 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono, ele vem dos animais ruminantes, ele vem da pecuária, particularmente, né? Então, a gente tem que conseguir mudar isso. Então, existem algumas coisas acontecendo que eu olho e eu começo a ter um pouco de esperança. Agora, não sejamos bobos, Fê. O planeta vai sobreviver à crise climática. Quem não vai sobreviver, ou quem não pode sobreviver, quem talvez não vá sobreviver, somos muitos de nós. Porque assim, a gente sabe que assim, a gente já teve variações de temperatura na história do planeta, assim, muito mais extremas, talvez não tão rápidas como a gente está tendo agora, mas com amplitudes maiores na história do planeta, e o planeta se reconstruiu. As moléculas se reagrupam e a vida volta e a coisa se reativa. Agora, a humanidade está em risco, né? Você começa a pensar, tem um movimento na Europa que chama Extinction Rebellion, rebelião da extinção, em que a maneira como esse grupo está usando para poder criar esse senso de urgência com relação à crise climática é falar de extinção. Acho difícil que a gente deixe de existir. Eu acho que sempre vai ter um grupo safo e privilegiado que vai dar um jeito de contornar esses problemas, mas a gente está falando aí de um risco enorme de um colapso humanitário, Fê. Assim, realmente, assim, sabe? Então, é isso que está no horizonte. Não é o fim do planeta, é o nosso fim como seres humanos ou o nosso fim como humanidade capaz de resolver um problema coletivo, entendeu? Vai ser muito triste
triste se a gente sair dessa sacrificando um percentual enorme da população mundial por conta de escassez de água, escassez de alimento, entendeu? Ou de onda de calor extremo. Que é isso que está no horizonte para a gente, entendeu? É isso que a gente tem que pensar e lutar contra, né? E dá tempo. O que os cientistas falam é, se a gente conseguir manter o grau e meio em relação à Revolução Industrial até 2030, os eventos adversos, eles vão ser terríveis, mas a maioria deles são gerenciáveis. Fala-se, por exemplo, de que, nesse caso do grau e meio, é possível que o Ártico esteja em risco. O Ártico já tem atingido um ponto de não retorno e que a calota polar do norte do planeta vai derreter, né? Mas você tem uma série de outros pontos de retorno que não são cruzados. A Amazônia é um deles, né? A Amazônia pode segurar essa peteca, entendeu? Obviamente, com muito cuidado, a gente pensando em reflorestamento, a gente pensando em outras coisas que hoje ainda parecem um pouco distantes no cenário que a gente ainda está destruindo mais rapidamente que reconstruindo as nossas florestas, né? Mas, enfim, não dá para perder a esperança. Eu acho que a gente tem que se apoiar nas coisas boas que estão acontecendo. Tem muita gente boa pensando nisso, trabalhando nisso, e já mudando os seus próprios estilos de vida, que é uma coisa que vale todos nós pensarmos e fazermos em algum nível, né? E falando um pouco disso, assim, em ações práticas, o que você podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, para tentar fazer com que realmente dê certo, assim, que a gente não chegue nesse ponto de extinção da humanidade?